Especialmente nesse período em que, de alguma forma, né, a nossa história, a nossa tradição, a nossa herança parece mexer conosco de uma maneira um pouquinho mais intensa. Estamos celebrando e nos aproximando da celebração de mais um aniversário da Reforma e de tudo que estava envolvido na Reforma. Isso é grande, isso é muito importante para a gente. E é sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho nessa noite. Eu queria convidar você, primeiro, a abrir sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. O texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor pela Tua graça, que tem sido derramada sobre nós, que nos conduz a mais um período de resgate, de lembranças e de festas quanto ao que o Senhor fez na história e quanto ao que o Senhor tem feito em nossa igreja e em nossa vida. Nós queremos pedir que pela Tua graça, esses dias sejam dias cheios de desafios e de aprendizado e de transformação, e acima de tudo, dias de glorificação ao Teu nome, de edificação da Tua igreja, para que de fato, ao pensar sobre o Evangelho da Reforma, nós tenhamos os nossos olhos voltados para Jesus. Pedimos que o nosso coração seja alimentado de Cristo, que as nossas disposições sejam dobradas diante de Ti, que a nossa vontade seja para o Senhor e que as nossas emoções estejam também completamente derramadas para Ti, ó Pai. Que o nosso intelecto seja surpreendido pela riqueza do Evangelho, os tesouros de todo conhecimento e sabedoria que estão em Ti. Nós pedimos a Tua bênção, nos ajuda, nos abençoa, nos edifica, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou fazer uma exposição bíblica, né? A minha palestra tem uma natureza mais histórica, mas eu comecei com esse texto de Colossenses porque ele aponta para aquilo que é fundamental para essa conferência, né? Olhar para Jesus, considerar a centralidade de Jesus sobre toda a criação e a centralidade de Jesus na igreja. É de fato, quando nós olhamos para Cristo e percebemos Jesus como o centro, como o cerne de todo o nosso movimento, de toda a dinâmica da nossa caminhada, que assim nós podemos, então, chegar perto daquilo que foi a Reforma Protestante. Aliás, é assim que a gente começa. Tecnologia tem essas coisas, a gente vai seguindo aqui. É assim que a gente começa. A nossa palestra tem por título As Reformas da Reforma. Mas para a gente entender o que está envolvido aí, primeiro a gente tem um olhar mais amplo. Para a gente ter uma compreensão mais ampla do que são as reformas da Reforma, a gente tem essa visão mais distanciada da Reforma.
Um movimento ocorrido no século XVI, todo mundo conhece a história, tendo início, ou pelo menos tendo como marco, aquele dia, 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. O que a gente perde muitas vezes é que, nessa consideração da reforma como um bloco homogêneo, por vezes nós não notamos os pequenos movimentos e dinâmicas que aconteceram ali dentro e que tornaram a reforma a reforma. Às vezes, nessa visão ampla, a gente deixa passar alguns elementos que são importantes de serem notados e percebidos em sua particularidade. E o meu desafio para a gente hoje é tentar juntar essas peças para olhar não apenas a floresta como um todo, mas as árvores que compõem essa floresta. É lógico que a gente não vai conseguir ver tudo, porque a reforma foi um movimento riquíssimo, mas eu queria destacar alguns aspectos desse movimento que são importantes para a gente, que nos ajudam tanto a valorizar um pouco mais esse legado que foi deixado para nós, quanto nos desafiam a ter uma vida transformada, uma vida que olha mais para Jesus e que serve mais a Jesus, e assim caminha em uma dinâmica no meio da sua cultura que, pela graça de Deus, pode causar muito impacto. A reforma foi uma coisa só, mas ao mesmo tempo a reforma foi um conjunto de várias outras reformas que aconteceram em vários ambientes. Você pode pensar no contexto da igreja, e dentro da igreja você pode pensar em vários ambientes específicos. Você pode pensar de maneira mais ampla da igreja na cidade, como o pensamento da reforma interagiu e transformou dinâmicas da vida civil, e você pode pensar em um contexto ainda mais amplo, um contexto global, de como a reforma encarou o desafio e promoveu o movimento missionário em muitos aspectos. O que eu quero destacar para a gente, ou o que eu quero desafiar você a considerar nessa noite, são poucos temas, pelo menos 4. Vamos ver se a gente vai conseguir caminhar por eles. O primeiro deles é a reforma da doutrina. Pode passar mais. A reforma da doutrina. A coisa começa, e você sabe bem, com aquela confusão que se dava na Idade Média, tanto em termos teológicos, quanto em termos morais, eclesiológicos, e por aí vai. Agora, enquanto as pessoas estão tentando identificar aspectos da reforma, especialmente quem está do lado de fora, identificando a reforma como um movimento essencialmente político, outras pessoas dizendo que, no fim das contas, Lutero queria era ter uma igreja para si, que Calvino, na verdade, só queria ser o papa da sua própria religião, da sua própria paróquia. Enquanto essas pessoas estão tentando identificar outros temas como a força que direcionou a reforma, eu quero encorajar você a considerar a dimensão teológica e bíblica como o leito desse rio. O que direcionou o movimento, o avivamento chamado Reforma Protestante, enquanto ensinada pela Igreja Católica e enquanto redescoberta por Lutero, Calvino, Zwinglio, Beza, Farel, Knox e tantos outros. E a gente poderia destacar aqui vários aspectos teológicos, porque o que é interessante, todos esses reformadores tinham uma veia didática muito forte. Você olha para a obra de Calvino, Calvino está escrevendo, produzindo, pregando e provavelmente escreveu mais do que você consegue ler na sua vida. Lutero também, escrevendo bastante, então todos eles trabalhando nisso. Então eu quero destacar 5 pilares que acabaram se tornando conhecidos como os solas da reforma, que são 5 ênfases de uma transformação doutrinária, de um resgate doutrinário que a reforma veio promover. Você provavelmente conhece esses 5 solas, os 5 somentes, e o que a gente vai fazer é tentar identificar alguns pontos dentro deles que falam para a nossa realidade. O primeiro aspecto é o sola escritura.
O que os reformadores enxergaram foi que a base da caminhada da igreja estava se perdendo. E se perdendo de uma maneira intensa e brusca. Cada vez menos as pessoas tinham acesso à palavra e cada vez mais a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, era colocada em segundo plano e utilizada conforme os líderes desejavam que ela fosse usada. Cada vez mais se acrescentava tradições, ritos, invenções humanas sobre a simplicidade daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus revela acerca de si e acerca dos caminhos que o seu povo deve seguir. De fato, no meio de uma tradição religiosa tão criativa, vamos chamar assim, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, se tornava cada vez mais oculta. Porque se havia necessidade de alguém se sentir um pouco menos culpado, inventava-se uma nova tradição para que as pessoas pudessem, então, se sentir bem consigo mesmas, né? Se você colocar sua moedinha no gasofilácio, então o espírito, a alma do seu tio, da sua avó, da sua prima distante que faleceu e hoje está no purgatório, pode ir direto para os céus. Se você se culpa dos seus pecados, se sente mal com isso tudo, então a sua contribuição financeira pode tirar de você todo o peso da sua culpa e do seu pecado. Se você acender velas, se você tocar nas relíquias e obviamente pagar por elas, e se você fizer tantas coisas que nós estamos criando, então o peso sobre o seu coração vai ser retirado. Eis a tragédia da criatividade humana. Porque no meio disso, a palavra de Deus e a simplicidade do Evangelho vai se tornando cada vez menos presente e cada vez menos libertadora para a nossa vida. Esse foi o panorama que Lutero e Calvino encontraram. E foi ao redescobrir o peso das Escrituras e a centralidade das Escrituras para a vida da igreja, que eles puderam proclamar ou levar a igreja da Reforma a proclamar esse sola Escritura, somente a Escritura. No meio de toda essa criatividade, eles puderam simplesmente pegar o básico e dizer: a gente não precisa inventar nada. A gente não precisa inventar nada, porque 2 Timóteo 3,16 já diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E foi assim que os reformadores, então, proclamaram somente as Escrituras para dizer: se nós queremos caminhar bem, se nós queremos que o dilema da nossa alma seja resolvido, se nós queremos que a nossa igreja experimente saúde, se nós queremos de fato restauração na vida de comunhão da igreja, se nós queremos paz no sentido pleno da palavra, só existe um norte, uma chave fundamental: somente as Escrituras. Deus revela a si mesmo unicamente pela palavra de Deus. De maneira explícita, é quando nós ouvimos a palavra, é quando lemos, é quando atentamos para o seu conteúdo, que então o Espírito se agrada em alimentar o nosso coração, em trazer mortos à vida, em converter pessoas, em transformar as disposições da nossa alma, em nos levar obedientes ao Senhor Jesus e cheios de amor por Ele. É quando a Escritura ocupa o lugar adequado na nossa caminhada e na nossa percepção que, de fato, a nossa igreja pode experimentar aquilo que é um cristianismo vigoroso. E, aliás, essa é a chave de todo o impacto da reforma: fidelidade à Escritura. Eles gritavam somente a Escritura. Mas não só isso. A Escritura, obviamente, revela a Deus e nos leva a pensar sobre o conteúdo fundamental do seu texto, que é a pessoa de Jesus. Nós lemos aqui Colossenses 1, né? A Escritura é sobre Jesus, o Evangelho é sobre Jesus, e por isso a igreja precisa ser sobre Jesus, e a minha e a sua vida precisam ser sobre Jesus. Os escritos de Calvino e Lutero ressaltam de uma maneira impressionante uma
apreciação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E até mesmo alguns estudiosos que identificam Calvino como o teólogo do Espírito Santo, por exemplo, reconhecem que toda essa reflexão aponta para a centralidade de Cristo e da sua obra na vida da igreja. Quando os reformadores resgatam a centralidade da Escritura, eles estão nos apontando também para a centralidade de Jesus, para olharmos a pessoa do nosso Salvador e termos o nosso coração preenchido de amor e de devoção por Ele. Olharmos para quem Cristo é e para aquilo que Cristo fez por sua igreja. Olhar para aquilo que Cristo continua fazendo, intercedendo ainda à destra do Pai por mim e por você, e assim termos a nossa caminhada e termos as nossas disposições transformadas, para que então nos percebamos filhos amados, irmãos, tendo Ele como primogênito, servos e amigos. Olhar a centralidade de Jesus, como os reformadores apontam, é perceber como o Evangelho tem mais a ver com a nossa vida diante do Pai do que com o mero bem-estar imediato. Eles resgataram a Escritura, eles apontaram para Jesus, e eles disseram: a obra de Jesus se dá somente pela graça. E o ponto básico é o seguinte: eles estão se contrapondo a uma doutrina errada do catolicismo, que está tentando nos empurrar para uma percepção de religião de obras. Nós conquistando o nosso lugar diante de Deus, conquistando o nosso lugar diante do Pai, pelos nossos esforços, pelas nossas tentativas, pelos nossos recursos, pelo muito fazer, pelas muitas rezas, pelos muitos rituais e pelas muitas tradições. Os reformadores estão olhando para isso e dizendo: nada disso nos torna merecedores da graça de Deus, nada disso nos torna merecedores do favor do Pai, nada disso nos torna aptos a receber a salvação, e nada disso nos torna mais próximos do Senhor. Se a obra de Cristo, se a ação do Pai não vier em nossa direção sem qualquer merecimento, nós jamais conseguiremos ter Deus voltado para nós. E essa é a maravilha do Evangelho, porque pecadores que não conseguem cumprir os requisitos necessários para ter Deus ao seu favor, agora observam o próprio Deus se voltando para eles, dizendo: você não precisa fazer nada, o meu filho fez tudo em seu lugar. A salvação é somente pela graça. E assim somente a Escritura nos ensina a centralidade do Senhor Jesus e da sua obra, que é profundamente graciosa. Sem merecimento nós recebemos salvação, e o instrumento pelo qual os benefícios da obra de Cristo são derramados sobre nós é a fé. A justificação se dá somente pela fé, sem obras. Pessoas que não merecem e que não podem fazer nada, quando apresentam suas mãos vazias para Deus, mas confiam exclusivamente nas mãos cheias do Senhor Jesus, recebem uma justiça que não é deles, que vem do Messias. E assim acontece aquilo que Lutero chamou de a grande troca. A justiça de Cristo é colocada sobre nós, enquanto a nossa culpa e o nosso pecado foram lançados sobre Jesus. A doutrina até então ensinada nos fazia considerar obras e tentativas de conquistar o favor e de conquistar a justiça de Deus. O homem, até mesmo por meio da religião, ou talvez principalmente por meio da religião, vivia tentando garantir o seu lugar ao sol e garantir a sua justiça de todas as formas. Mas foi o resgate da reforma que disse para a gente: basta crer, você não precisa fazer nada. E finalmente, somente para a glória de Deus. A vida humana passa a ser redefinida. A nossa caminhada tem um único objetivo, um propósito fundamental. Isaías 43:7. Nós somos criados para a glória de Deus. E assim, esse último sola diz: somente a Deus a glória, ao mesmo tempo em que diz: a nossa vida deve ser somente para a glória de Deus. Isso redefine completamente a nossa agenda. Significa que todos os nossos passos
precisam ter como meta última a glorificação do nosso Senhor. É assim que John Piper escreve um texto sobre como beber suco de laranja para a glória de Deus. Não existe nada tão secular nessa dimensão, porque o pano de fundo, a nossa meta fundamental é a glória do Senhor. A reforma promove, então, esse resgate doutrinário para que nós possamos observar o centro e o fundamento da nossa fé e da nossa vida de maneira mais ampla. Quando a reforma resgata e apresenta para a gente esses cinco solas, que até hoje são guardados e observados por nós, ela está nos desafiando a encarar o conteúdo daquilo que cremos e a perceber as relações entre o conteúdo da nossa fé e as expressões práticas na nossa caminhada. Como é que se fala para a gente hoje? Bom, todos esses solas têm aplicação imediata para nós. A gente poderia passar muito tempo e a palestra inteira poderia ser só sobre os solas. Mas basta lembrar que a Escritura precisa ter primazia na igreja. O nosso culto precisa ser bíblico. As nossas orações precisam ser bíblicas. As nossas músicas precisam ser bíblicas. As nossas conversas precisam envolver a Escritura. Por que a gente é tão tranquilo para falar sobre, Breaking Bad e tantas outras séries? E às vezes a gente passa tão pouco tempo falando sobre a palavra. Os nossos pensamentos precisam ser preenchidos pela Escritura. Todos os outros solas precisam ser desenvolvidos nessa dinâmica para nós. Pensar sobre quem Jesus é, nos alimentar do Evangelho, viver uma vida de humildade e gratidão, porque não sendo merecedores, recebemos a graça de Deus. Dia após dia, viver pela fé no Senhor Jesus Cristo, e entender que a justiça que hoje possuímos não é nossa, vem do Senhor. Nós dependemos absolutamente de Cristo, e ter como pauta fundamental da nossa agenda a glória de Deus. Mas existe mais um aspecto interessante para a gente, é o fato de que a reforma, sendo um movimento essencialmente teológico, depende de doutrinas. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Porque cada vez mais a gente caminha para um cristianismo menos doutrinário, né? Menos doutrinas, mais emoções, mais expressões. Alguns até dizem menos doutrina e mais relacionamentos, como se isso não fosse uma doutrina em si. O peso da reforma está no fato de que ela estava solidamente fundamentada sobre um conteúdo, e um conteúdo firme. Assim, se nós desejamos caminhar em fidelidade a esse legado e ter algum peso na nossa cultura minimamente parecido com aquilo que a reforma teve no século XVI, nós precisamos entender qual é a âncora fundamental para o nosso navio. Precisamos entender que a força da nossa fé precisa estar baseada em conteúdos concretos e sólidos que são revelados na palavra de Deus. Um cristianismo não doutrinário não é cristianismo de forma alguma. E a consideração dessa reforma doutrinária dentro da reforma protestante mais ampla precisa ser considerada por nós como um dos aspectos mais importantes da nossa caminhada. Inclusive os nossos relacionamentos serão adequadamente definidos à medida em que nós conhecermos mais a doutrina bíblica da comunhão dos santos, por exemplo. E finalmente, as doutrinas bíblicas estão acima das nossas tradições. Todas essas reformas, em termos doutrinários, apontam para um conteúdo importante. Segunda coisa, nós temos uma reforma da igreja. A igreja estava descaracterizada, cheia de divisões internas, cheia de estruturas antibíblicas, e os reformadores tentaram resgatar a simplicidade do organograma bíblico da igreja. Uma das primeiras coisas que eles enfatizaram, isso a gente tem mais fortemente, ou bem forte, no ensino de Lutero, é o sacerdócio universal dos crentes. Enquanto a igreja romana trabalhava para a gente uma noção de
a igreja docente e a igreja ouvinte. Eles tinham os termos em latim para isso, e ensinavam que era a igreja docente, especialmente padres, bispos, arcebispos, cardeais, essa igreja docente que tinha uma representatividade ou uma legitimidade diante de Deus. Enquanto eles faziam isso, criavam um corte, uma separação profunda entre quem era aceito e quem era, vamos dizer, titular, e quem era reserva. A igreja, então, eram os padres, eles eram os ministros, os sacerdotes, e o resto, os leigos, eram os ouvintes, sem muita presença, sem muita participação, sem muita representatividade na igreja. E de repente a reforma vem com o ensino de que todos os crentes são sacerdotes, e respondendo ao Senhor Jesus, exatamente como os seus líderes, como os seus pastores. A reforma veio tentando romper essas outras mediações entre os homens e Deus, que não a única pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ao romper essas mediações, tentou resgatar o nosso relacionamento com o Senhor e também as implicações desse relacionamento para a nossa vida. Com o ensino do sacerdócio universal, os cristãos agora puderam se ver como missionários, como servos envolvidos na obra do Senhor. E é assim que você pode perceber agora uma igreja engajada, pessoas que ativamente buscam servir, buscam evangelizar, buscam atuar nas dimensões onde servem para a glória de Deus, porque elas se percebem sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, servos e servas de Deus, nos ambientes em que foram colocados pelo próprio Senhor. Ao mesmo tempo em que essas mediações são rompidas, as figuras antibíblicas ou não bíblicas de liderança também são quebradas. Não mais papa, não mais arcebispos, não mais cardeais, não mais tantas ordens entre o Senhor e a sua igreja. Fiquemos com aquilo que a Escritura ensina, as vocações que são dadas por Deus. E assim que Calvino, por exemplo, organizando a igreja em Genebra, coloca os seus pastores, presbíteros, diáconos e mestres, doutores, alguns chamam. O que a reforma fez foi tentar reorganizar a dinâmica da igreja para que ela pudesse ser mais bíblica. E junto com essa fidelidade à Escritura, ter uma vida mais intensa de serviço e de comunhão e de compartilhamento de vida. A reforma da igreja foi a libertação de alguns esquemas e tradições humanas que impediam a nossa presença e a nossa ação no mundo de maneira fiel. A reforma da igreja foi a quebra de alguns paradigmas antibíblicos que criavam barreiras para chegarmos ao Senhor. A reforma da igreja foi a redescoberta de que ministros e líderes são vocacionados por Deus para servir ao seu povo e não simplesmente ditar regras. A reforma da igreja foi o redimensionamento e a reorganização da nossa compreensão do que é pastorear, liderar, servir, ministrar e viver como sacerdotes. O que isso fala para a gente hoje? Bom, hoje as pessoas estão tentando repintar a igreja, né, para citar o livro do Rob Bell, né? Estão tentando reorganizar as maneiras de ser igreja. Alguns dizem que nós precisamos de uma igreja mais orgânica. Isso significa menos instituição e mais organismo, menos estruturas rígidas e mais fluidez. Sim, nós precisamos de fato, mais leveza em alguns aspectos e mais vida comunitária. Mas se isso implicar a quebra de algumas estruturas básicas que são dadas pelo Senhor, então nós temos a descaracterização da igreja. Os reformadores caminharam para que a igreja pudesse ser mais simples, mas de maneira nenhuma romperam com as estruturas básicas que foram dadas por Deus. Essa deve ser a nossa caminhada também. Às vezes nós caminhamos para extremos nos dois lados.
às vezes estruturas demais, às vezes hierarquia demais, às vezes, como algumas pessoas adoram falar, um engessamento da igreja. Mas às vezes a gente caminha para o outro lado, liderança de menos, fluidez demais, muito relacionamento, pouca doutrina, muito compartilhamento, muita cooperação, nenhuma liderança, nenhum pastoreio. Irmãos, nenhum desses caminhos agrada ao nosso Deus, porque nenhum deles é o escolhido pelo Senhor Jesus para o seu povo. E o resultado desses dois, deixa eu dizer qual é: uma igreja essencialmente institucional e nem um pouco comunitária, é uma igreja que não consegue compreender a dinâmica do pastoreio e da comunhão e do amor como apresentada pela Escritura. Uma igreja essencialmente comunitária e nem um pouco organizada é uma igreja que não consegue se submeter à autoridade bíblica e não consegue assim ser pastoreada. O resultado de ambas é a destruição, é a irrelevância no meio da cultura e é o distanciamento da palavra de Deus. Quando os reformadores promoveram a reforma da igreja, eles nos desafiaram também com o seu legado a experimentarmos esse equilíbrio. O sacerdote de todos os santos, todos nós envolvidos no serviço ao Senhor. A quebra de mediadores entre nós e Deus que não seja o Senhor Jesus, mas o respeito às lideranças bíblicas que foram instituídas pelo Senhor. Eu quero pular para o quarto ponto e falar sobre a reforma da mente. E eu vou encerrar com esse ponto. Depois eu vou deixar disponível esse material por escrito, para aqueles que quiserem acompanhar a coisa um pouquinho mais completa. Reforma da mente. Assim como a reforma protestante promoveu uma reforma na igreja, promoveu uma reforma na doutrina, promoveu uma reforma no culto, esse era o terceiro ponto, promoveu também uma reforma na mente ou no pensamento, como você quiser. E a ideia é a seguinte: a mentalidade utilizada até então e cultivada com mais força na Idade Média, trabalhava em uma separação profunda entre aquilo que era sagrado e aquilo que era profano. Algumas pessoas dizem que a visão de mundo medieval era dividida entre o campo da natureza e da graça. Da natureza e da graça. Aquilo que era o campo da graça era o espiritual, a vida de oração, a comunhão, as mensagens, a leitura da Bíblia. Se você olha as pinturas desse período, é interessante como até a dinâmica da humanidade é transformada. Vocês olham as pinturas, por exemplo, de Maria com o menino Jesus, ou de alguns dos santos da igreja, dos apóstolos, você vai perceber que sobre a cabeça deles existe uma auréola, né? Um halo amarelado, indicando algum tipo de iluminação espiritual e tentando distanciá-los do campo da natureza. Eles estão mais voltados para essa dimensão da graça e do sobrenatural. A coisa era tão intensa que algumas dessas pinturas, especialmente do período, logo após o período bizantino, quando pintam os homens de Deus, não pintam esses homens com os pés tocando o chão. E a compreensão deles é essencialmente essa: aquilo que é do campo da graça está separado do ambiente da vida comum. Por outro lado, se você tem lá o campo da graça, você tem desse lado de cá o campo da natureza, as coisas do dia a dia. Sei lá, o nosso futebol. Ninguém jogava futebol na Idade Média, mas as coisas simples, o violão que você toca, as conversas na roda de amigo, as poesias que são lidas ou discutidas, enfim, você tem aquilo que é o sagrado chancelado pela igreja e você tem aquilo que é profano, que está fora desse círculo. Quando os reformadores resgataram o só lhe deu glória, somente para a glória de Deus, o ensino deles era: nós não vivemos
uma percepção da realidade que divida o mundo entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Nós colocamos toda a realidade submetida ao senhorio de Jesus, de modo que tanto a nossa partida de futebol quanto a nossa reunião de oração precisa render glórias e responder ao Senhor. Com a reforma e com essa percepção, você lembra do lema de Calvino? O meu coração te entrego, Senhor, pronta e sinceramente. Ou seja, toda a dinâmica do meu ser está entregue a Ti. Com essa percepção, a reforma estava tentando resgatar em nós uma dimensão de unidade da vida debaixo do senhorio de Cristo. E talvez de cara isso não seja tão forte para a gente. Mas deixa eu tentar dar alguns exemplos de como isso é marcante. Às vezes a gente vai fazer um evento da igreja, sei lá, dia de comunhão. E o que a gente faz? Vai todo mundo para o churrasco, sei lá, para o sítio. E antes da gente começar, então a gente chama o pastor. Pastor, agora o senhor vai fazer a parte espiritual. E quando a gente diz isso, a gente voltou para a Idade Média e expressou exatamente a mesma divisão no pensamento que as pessoas tinham. A parte espiritual é a parte que o pastor fala, a parte que a gente ora. Acabou a parte espiritual, voltemos então, saímos do campo da graça, caímos no campo da natureza, churrasco é com a gente. Ou futebol. A minha esposa tem uma história engraçada disso, de um professor da escola dominical que, no sábado à tarde, na antiga igreja dela, tinha futebol na igreja, e um dos professores da escola dominical, no futebol, era a pessoa mais bruta e da boca mais suja possível. E todo mundo dizia: Ivonete, você tem que falar com esse professor, Ela era superintendente da escola dominical, educadora cristã da igreja. E ela foi conversar com o professor: olha, não dá, você está falando palavrão, que é isso? Você vem dar aula no domingo, mas no sábado você está falando as coisas desse jeito. E a resposta dele foi: o que eu vou fazer? É futebol, eu vou falar por favor e obrigado? O que esse cara está expressando? Qual é a percepção? Como é que anda a mente dele? A mente dele é a seguinte: nós somos regidos por éticas distintas. Existe a ética da graça, é a ética na escola dominical. Na escola dominical, a ética da graça reina, então eu não falo palavrão em sala de aula. Então as minhas palavras são aprovadas pela Escritura. Mas quando eu estou no futebol, reina a ética da natureza. E na ética da natureza não existe por favor, obrigado. Existem as palavras que são utilizadas dentro daquelas 4 linhas do campo. Irmãos, às vezes nós não expressamos isso com clareza. Às vezes nós nem articulamos essas coisas. Mas nós vivemos com a vida dividida desse jeito, entre o campo da graça e o campo da natureza, sem perceber que nós somos chamados por Deus para uma vida inteira só lhe deu glória, uma vida inteira para a glória de Deus. Nós somos chamados a unificar os campos da nossa vida para perceber o impacto da graça de Deus sobre cada área da nossa caminhada. Nós somos chamados por Deus a, no ambiente de trabalho, honrar ao Senhor e viver para a sua glória. E a reforma fez essa transformação da mente quando trouxe para a gente a noção de vocação. Você está num ambiente de emprego, você está servindo ao Senhor com a vocação que lhe foi dada. O seu serviço não é simplesmente algo do campo da natureza, que você usa só para ganhar dinheiro, ou só para sustentar a sua casa, ou só para atender ao seu desejo de ter controle sobre os outros, crescimento profissional ou alguma coisa do tipo. O seu emprego é um chamado do Senhor, para que debaixo da orientação do Senhor você possa servir aos seus irmãos, servir a sua cidade e, acima de tudo, servir a Jesus. E a doutrina da vocação não está relacionada apenas ao ambiente profissional. Aquelas que foram chamadas, por exemplo, para ser donas de casa, mães em tempo integral, respondem a um chamado do Senhor, aliás, um chamado
muito nobre. Respondem a uma vocação do Senhor para isso. E precisam entender que o exercício da maternidade não é simplesmente para criar um filho à minha imagem e semelhança. Não é simplesmente para fazer uma réplica ou algo do meu projeto pessoal para ele. Mas é a resposta ao chamado do Senhor. A criação de filhos não é do campo da natureza, e assim eu faço o que quiser dela. A criação de filhos é uma atividade espiritual que responde ao Senhor. E assim a doutrina da vocação se estende às mais diversas áreas da vida. O meu casamento, a relação com os meus pais, a relação com os filhos, o meu serviço na igreja, o ministério ao qual eu exerço, a minha vida profissional, tudo isso, a vida inteira submetida ao Senhor. Imagine o peso disso para a gente hoje. Imagine o que é ter o seu planejamento orçamentário organizado, tendo como foco fundamental a glorificação de Deus. Imagine considerar o seu lazer, não como algo do campo da natureza, mas algo de uma vida inteira submetida a Jesus. Imagine o que é, não apenas aqui dentro das 4 paredes da igreja, mas quando você pisa lá fora, considerar: eu ainda estou servindo a Jesus, eu ainda estou exercendo espiritualidade, minha vida espiritual, eu ainda estou respondendo ao Senhor. É somente quando a gente entende o peso de uma vida inteira submetida a Cristo, que essas divisões são quebradas e a força do Evangelho transborda para a nossa existência e para as pessoas que estão perto de nós. Porque se nós estamos fazendo essas divisões entre natureza e graça, nós estamos restringindo o campo da graça o tempo todo e privando as pessoas do nosso dia a dia de perceber o impacto da graça sobre quem somos. Quando a vida inteira é reunida e reorganizada debaixo do senhorio de Jesus, então a nossa vida no serviço expressa a glória do Evangelho, a beleza do Evangelho. A nossa vida no futebol, o nosso churrasco, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente escuta, tudo, em última análise, responde a um projeto mais amplo de glorificação do Senhor. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós somos chamados para viver debaixo do senhorio de Jesus e viver inteiramente para a glória de Deus. Nós somos chamados para expressar essas pequenas reformas que a reforma trouxe na doutrina, na igreja, no culto, na vida, no pensamento, resgatando e experimentando essas coisas no nosso dia a dia, para que o impacto da nossa vida como igreja, da nossa vida como indivíduos no meio da sociedade, seja um pouquinho mais marcante, porque mais fiel à palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça.